Meus irmãos, vamos dar continuidade ao estudo na carta de Tiago, uma carta bem desafiadora para todos nós, né? Muita semelhança com o livro de Provérbios, ensinamentos práticos, diretos, desafiadores, né, para nós. Antes de nós lermos o texto dessa noite, vamos dar uma pequena relembrada do que nós já tratamos recentemente, não da carta toda até agora, mas falamos do capítulo 4, né? Tiago falando ali a origem das contendas. Nós falamos que a contenda, as guerras que acontecem, elas nascem no nosso coração. Seja uma guerra dentro de casa, uma guerra entre nações. Ela é fruto de um coração que está alienado de Deus, querendo prevalecer, querendo buscar prazeres no pecado. É o que o Tiago fala, de onde que vêm as guerras e contendas? De onde, senão dos prazeres, e prazeres pecaminosos aqui, que militam, né, que guerreiam, que governam na vossa carne. Ele falou que a gente cobiça coisa e não tem, não pedimos, porque um coração que é cobiçoso ignora a oração, ele está tão preocupado com as coisas que ele ignora a oração, e quando lembra de orar, ora errado, ora para os próprios prazeres. Tiago fala, vocês não pedem, ou quando pede, pede mal, para ficar gastando nos seus próprios prazeres. E Deus, como um Pai amoroso, soberano, não vai fazer isso conosco. Depois ele falou da amizade do mundo, ele está dando um alerta para esses irmãos, esses cristãos, sobre os problemas que eles estão enfrentando. Não é nada hipotético, nada... Vamos falar de alguma coisa aqui, vamos escolher aleatoriamente. Eram problemas que eles estavam enfrentando e que nós também enfrentamos. Por exemplo, do amor ao mundo, né? Querer conciliar o mundanismo com o cristianismo, ter um coração dividido, ter um coração que espera deste mundo a esperança, a felicidade, a raiz nossa está aqui. Paulo fala que uma das finalidades da morte de Cristo, lá em Gálatas 1,4, foi para nos desarraigar deste mundo perverso, tirar as nossas raízes desse mundo perverso. E aí depois ele falou, um pouco mais ali, já no verso 6, ele fala que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E agora vamos falar do verso 7 ao verso 10. Diz assim a palavra de Deus: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós, que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Então, a mensagem central aqui é que a nossa vida começa com a sujeição, a submissão à palavra de Deus. Não tente fazer nada na sua vida se você não estiver começando com o coração voltado para o Senhor e rendido a Ele. A religião tenta fazer você começar de trás para frente. O Evangelho sempre te leva primeiro a Cristo. Dependa dEle. Sujeite a palavra dEle. Pare de tentar conciliar coisas que a Bíblia diz que são irreconciliáveis. Pare de tentar fazer pelo seu esforço. Sujeita a Deus, obedece a Deus, tema o Senhor. É a mensagem de toda a palavra de Deus para nós. E aqui Tiago está dando uma exortação para problemas que eles já vinham falando na carta. Opressão dos ricos sobre os pobres, mundanismo, guerras, contendas, amor ao mundo, várias coisas. A paz de Deus sem submissão é uma ilusão, meus irmãos. Se nós tentarmos ter uma paz no coração sem submissão a Deus, isso é uma ilusão. Isso é uma forma de nós negarmos a palavra e tentarmos criar um atalho. Tiago está apontando que o caminho da graça restauradora passa pela sujeição à palavra de Deus. Não tem outra forma de nós voltarmos para o Senhor, termos comunhão com Ele, andarmos de uma forma que glorifica a dEle, se o nosso coração não estiver cada dia mais rendido à palavra dEle. Hoje nós vamos ver um pouco o que é sujeitar-se a Deus, resistir ao diabo, como chegar a Deus, por que ele está falando de chegar a Deus com mãos limpas e coração puro, algumas características do arrependimento que ele fala aqui. Parolim já trouxe alguma coisa muito boa lá do Salmo 51.
e, por fim, humilhai-vos perante Deus. Mas se você notar aqui, meus irmãos, Tiago, no verso 6, ele disse que antes Deus dá maior graça. E ele diz que Deus resiste aos soberbos, aos orgulhosos, àqueles que ignoram Deus, que querem fazer pelas suas próprias forças, do seu jeito. Deus resiste aos soberbos, mas ele dá graça aos humildes. E nós vimos aqui que humildade é uma questão do coração quebrantado, não é uma aparência humilde, é uma humildade que é Cristo em nós, ele é humilde. Quanto mais nós nos rendemos a ele, sujeitamos a ele, mais a verdadeira humildade nós vamos desfrutar. Se você observar aqui, meus irmãos, do verso 7 ao 10, nós lemos 10 mandamentos de Tiago, nós podemos falar, 10 imperativos. Mas você pode pensar, pera lá, mas não é tudo pela graça? Eu não tenho que fazer nada. Por que Tiago, então, dá 10 comandos para nós aqui? Porque a graça que Deus nos dá não é uma graça que faz você ficar à toa, no sofá, vendo televisão, esperando Deus transformar o seu caráter. A graça que Deus dá, ela é suficiente para salvar, para transformar, para nos capacitar a obedecer a Deus. Então, nós caímos em 2 erros. Há aqueles que vão pelas obras, ignoram a graça e deixam que eu vou. Eu consigo, eu faço, eu chego lá, eu resolvo isso do meu jeito. É o caminho das obras, isso é uma ofensa para Deus, isso é horrível. Isso não vai te levar a lugar nenhum. Porque isso não agrada a Deus. E você não vai conseguir, e eu não vou conseguir. E o outro erro, no extremo de lá, é a graça barata. Já que Deus fez tudo, eu não preciso fazer nada. Sim, para a salvação Deus fez tudo. A regeneração é um ato unilateral de Deus. Só que a mesma graça que salva, ela vai transformando. Ninguém que foi alcançado pela graça fica inútil, fica inerte, fica negligente, fica à toa, ocioso, com o coração ocioso. Esse não foi alcançado pela graça. Porque a graça que salva, ela transforma, ela opera. Tito fala que é uma graça operante. Ela vai nos levar a caminhar com Deus, a obedecer a Deus. É a obediência sempre dependente, mas é uma obediência. Se nós lermos aqui, meus irmãos, olha os comandos que nós vamos ler dos versos 7 a 10. Primeiro, verso 7, submetam-se a Deus. Submetam-se a Deus. Tiago usou essa palavra como uma submissão voluntária e consciente à autoridade de Deus. Tiago está falando, submetam-se a Deus. Vocês já conhecem a Deus, vocês já são cristãos. Submetam a Ele. Não é uma sugestão, é um comando. Resistam ao diabo. Não é uma sugestão, é um comando. Aqueles que conscientemente tomam posição contra Satanás e transferem a lealdade a Deus, descobrirão que Satanás foge. Não pelas nossas forças, mas porque nós estamos em Deus, amparados no temor de Deus e na pessoa de Cristo. Verso 8, ele diz, aproximem-se de Deus, cheguem a Deus. Um comando. Busquem um relacionamento íntimo com Deus, é isso que ele está falando. Verso 8, ele diz, limpem as mãos, comando. Nós vamos ver um pouco o que é isso. Purifiquem os corações, verso 8, outro comando. Verso 9, entristeçam-se, aflijam-se. Depois ele fala, lamentem-se, chorem, comandos. Depois ele fala no verso 9, no final, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. E no verso 10 ele fala, humilhem-se. Como que aquela graça vai me levar a ser alguém inativo no reino? Desobediente? Se Deus quiser, Ele faz. Sim, meus irmãos, é verdade, mas Deus instituiu meios. O mesmo Deus que vai fazer todas as coisas, Ele instituiu meios. Por que Deus nos ensinou a orar? Porque a vontade de Deus vai ser feita, mas através da oração, que é um meio que Ele mesmo determinou para cumprir o que Ele mesmo determinou. Então, Deus institui meios. O cristão que está inativo, que está
sentado, confortável, se Deus quiser faz, se Deus quiser eu venço isso, se Deus quiser isso, ele está sendo preguiçoso, negligente e está vivendo de uma espiritualidade falsa, porque não é isso que a Bíblia ensina. A graça que é dada aos humildes gera responsabilidade e obediência, porque aquele que é humilde, ele se submete, e se ele se submete, ele quer obedecer, ele quer olhar e falar, Senhor, eu quero ir por aqui, me dê graça. Então nós vemos esses 10 imperativos, 10 comandos. Quanto maior graça, mais capacidade para obedecermos, meus irmãos. Por isso que Tiago começa falando no verso 7. Depois que ele falar que Deus resiste aos soberbos, ele fala que quem não se submete a ele, ou seja, aquele que não se submete a ele, esse é o soberbo, mas que ele dá graça aos humildes, ou seja, aqueles que se submetem a ele. Tiago dá um exemplo prático do que é a verdadeira humildade. Sujeitem-se, portanto, a Deus. Meus irmãos, a nossa vitória sobre qualquer aspecto da vida cristã começa pela sujeição a Deus. Não tente começar de uma outra forma. Sujeitar-vos, meus irmãos. Veja, ele disse, visto que Deus resiste aos soberbos, e no verso 6, e aqui ele diz que nós devemos resistir ao diabo. É a mesma ideia. Sujeitar, meus irmãos, não é apenas concordar. Não é apenas concordar. Você pode dar um comando para o seu filho, e ele fala, eu concordo, mas não se sujeita, não obedece. Fala, eu concordo, eu acho que isso é importante mesmo, eu acho até bonita essa ordem que o Senhor deu. Né? Não é para nós avaliarmos a palavra de Deus. Sujeição não é, deixa eu ver se eu concordo. Isso aqui é uma expressão do campo militar. Pensa se alguém está no exército e o comandante dá uma ordem. O que cumpre ao soldado? Deixa eu dar uma pensada aí. Você não terminou a frase, você já está de guarda. Então, essa aqui é uma expressão que nós devemos parar de nos opormos, pararmos de resistir à vontade de Deus, parar de querer fazer a nossa vontade no lugar da vontade de Deus. E sempre, meus irmãos, é uma briga de vontade. Porque Deus nos fez com vontade, nós temos uma personalidade. E nós temos que aprender a entender, que nem Paulo fala em Romanos, que a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. E eu tenho que aprender a sujeitar a minha vontade à vontade de Deus. E isso é só pela graça. Deus não vai tirar a sua vontade. Você vai ficar, eu não tenho vontade mais de nada. Não, Deus vai colocando a nossa vontade para obedecer. Por isso que o salmista fala no Salmo 37, acho que 4, agrada-me fazer a tua vontade. Deus vai mudando a nossa vontade. Nós vamos tendo vontade de obedecer a Deus, parar de ser obstinado. Essa palavra era usada para soldados que estavam sob a autoridade de um comandante. Imagine isso, meus irmãos. Fique subordinado. Fique debaixo de comando. E é um submeter-se total e incondicionalmente a Deus em todas as áreas da vida. Não é escolher, nisso eu concordo, nisso eu não concordo. É sujeitar-vos a Deus. Em quê? Em tudo. Em tudo. No casamento, na criação de filhos, em todas as áreas da sua vida, no trabalho, sozinho, a hora que você estiver divertindo, a hora que você estiver com a vontade danada de fazer alguma coisa, o que a palavra de Deus diz? Senhor, eu quero me submeter à tua palavra. É a mesma palavra que o Novo Testamento descreve para a submissão de Jesus à autoridade de seus pais, em Lucas 2,51. A submissão que Paulo fala em Romanos 3 ao governo humano. A submissão à igreja, a Cristo, é estar debaixo. A submissão de servos aos mestres. Tiago está se referindo a uma submissão voluntária, ou seja, esse Deus que vocês creem, se Ele é o Deus soberano, governador, vocês têm que se submeter a eles. Não tem outra alternativa. E não é apenas verbalmente, é um coração. Meu pai contava uma história, não acredito que não era dele, mas que o pai sempre dava um comando para o filho que era muito desobediente, né? Filho, senta. E o filho não sentava. Quando estava no lugar público, o pai falava, filho, senta, eu estou dando uma ordem.
E chegou uma hora que o pai foi tão bravo com ele, ele pegou, sentou. O pai falou assim, você está vendo como que é bom obedecer? Ele falou, mas por dentro eu estou em pé. Obedeceu por fora, mas o coração dele falou, eu não quero obedecer. Por dentro eu ainda estou obstinado. Então não é essa sujeição que Deus está falando. Só finge. É uma voluntária, é de você entender quem é Deus, que isso é o melhor para nós, que Deus é um Deus de amor, que a Bíblia é uma carta de amor de Deus para nós, que cada não, que cada comando que Deus deu para nós foi por amor. E porque Ele é o governador, Ele sabe todas as coisas. E depois, meus irmãos, Tiago começa a falar, depois que você sujeitar a Deus como um Deus que é governador de toda a terra e sobre a sua vida e sobre a minha vida, para de ficar tentando se opor, para de ficar tentando fazer a sua vontade, para de tentar manipular, negociar com Deus, para de tentar ser religioso, submeta a Deus. Tiago fala assim, resistir ao diabo. Meus irmãos, o diabo não é para ser temido, ele era para ser resistido. Tem pessoas que têm mais temor do diabo que de Deus. Se falar que essas igrejas que falam, eu estou vendo o diabo aqui dentro, a turma fica totalmente amedrontada. Se falar que Deus está na reunião, o cara não está nem aí. Então, Tiago sempre nos ensina, primeiro começa com uma sujeição a Deus. Tema a Deus de coração. A Bíblia fala tanto do temor a Deus, meus irmãos. O homem que teme a Deus, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temor é uma ação de profunda reverência e obediência na prática. Não apenas de verbalizar temor, reverência, mas de falarmos. O Danilo falou um pouco isso sobre o Salmo 3 hoje, pela manhã. E aqui, Tiago está falando, o diabo não é para ser temido, amarrado, zombado. Tem pessoas que não têm noção. Por isso que faz essa bagunça, amarra, desamarra, zomba. Meus irmãos, a palavra de Deus nunca fala isso para ninguém. O diabo é um ser muito mais astuto do que eu e você, muito mais esperto, muito mais poderoso do que eu e você. Por isso que Tiago fala, sujeitar a Deus. E aí você vai conseguir resistir ao diabo. Não tenta inverter a situação, não tenta começar resistindo ao diabo sem sujeitar a Deus, você não vai conseguir, nem eu e nem ninguém. Por isso que ele fala, sujeite-se a Deus, porque quando nós estamos em submissão a Deus, com o coração voltado para Deus, em comunhão com Deus, amando a Deus, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente, é ali que nós temos segurança. Fora do temor de Deus, fora da obediência a Deus, nós somos totalmente vulneráveis, meus irmãos. E o povo está tão preocupado com o diabo, mas esquece de se sujeitar a Deus. Sim, o diabo não é um ser mitológico, ele existe. Deus fala isso. 1 Pedro fala que ele anda ao derredor querendo nos tragar. Mas o nosso foco é sujeitar a Deus. Eu não sou chamado, nem você, nem ninguém é chamado para zombar, dar tapa na cara do diabo, fazer essa besteirada que a turma fala aí, porque não conhece. A palavra de Deus diz, resistir ao diabo, o temor do Senhor. O diabo é um adversário perigoso, meus irmãos. Efésios 4, 27, nós já vimos, Paulo lá fala para nós não darmos lugar ao diabo. Tá? Paulo está falando para cristão. Fala de você viver, lá no caso está falando de ira, de você abrigar pecado no coração e você vai dando lugar para o diabo trabalhar na sua vida, te tentar, te levar a pecar, te levar a zombar de Deus, te afastar da palavra de Deus. Estava tendo isso aqui com relação ao mundanismo. Porque nós achamos que a tentação ela só vem só uma coisa assim totalmente destrutiva na hora. Mas Tiago tinha falado do amor ao mundo. Ele tinha falado, vocês são infiéis, vocês estão tentando conciliar Deus e o mundo. Isso aqui é uma tentação que todos nós temos ou não é? E se você brincar com isso, você está dando lugar para o diabo no seu coração, de você brincar com o pecado, de você confiar em você mesmo. Não, comigo não tem problema. É uma coisa sutil, que não parece perigosa, mas é extremamente perigosa. Ele fala depois aqui, nos versos 11, que nós vamos ver depois, da maledicência, mas é um problema que nós não temos, não podemos até pular esse texto, né? Mas a questão da maledicência, você fica dando lugar ao diabo para você ficar falando mal,
para você fazer a opressão e tantos outros problemas, meus irmãos. O problema é que nós devemos sempre começar com Deus. Quando nós nos sujeitamos a Deus, então Deus nos capacita a resistir ao diabo. Não é fazer guerra, não é fazer campanha, é apenas ficar firme em Cristo, com a mente e o coração temendo a Ele. Isso que é resistir. Augusto Nicodemos diz assim: quando nós nos sujeitamos a Deus, então resistimos ao diabo. E somente podemos resistir ao diabo se estivermos sujeitando a Deus, pois dele dependemos para enfrentar um adversário tão poderoso. 1 Pedro 5, 8 a 9 diz: o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para que possa devorar-lhe. Depois ele diz no verso 9: resistir-lhe firmes na fé. Resistir-lhe firme na fé. Seja qual for o poder que Satanás tem, meus irmãos, ele tem. O cristão pode estar absolutamente seguro de que será capacitado a resistir ao diabo se ele estiver temendo a Deus. Resistir é o oposto de se sujeitar. Resistir é colocar-se contra alguém, você permanecer firme. O Tiago está falando que eles deveriam ficar firmes contra as astutas ciladas de Satanás. Nós já falamos isso em Efésios 6,11, quando nós falamos da guerra espiritual. E assim, resistir a ele no dia mau, Efésios 6,13. Em linhas gerais, nós podemos dizer que as Escrituras, é isso que elas nos ensinam sobre batalha espiritual. Nicodemos diz assim: é dessa forma que enfrentamos os demônios, sujeitando-nos a Deus e tomando uma posição firme contra as tentações. E ele diz assim: a Bíblia desconhece métodos espirituais de combate ao diabo, como oração de guerra, declarar, amarrar Satanás, mapeamento espiritual e outras coisas que fazem parte do arsenal do movimento da batalha espiritual. Nada disso a Bíblia ensina para nós fazermos. Ela diz: tenha uma vida temente a Deus, cuida do seu coração diante de Deus, tema somente ao Senhor, não brinque com Deus, ame a Cristo, ande nos seus caminhos e você vai estar sendo capacitado a resistir ao diabo. A nossa preocupação, meus irmãos, tem que ser em crescer em comunhão com o Senhor. E é muito perigoso nós trilharmos isso, acharmos que tem gente que vive numa guerra contra o diabo e não está nem aí para a Bíblia. Ele está tão preocupado. E a Bíblia diz: é por aqui, ó. É por aqui. A promessa, meus irmãos, não é uma probabilidade. Tiago diz assim: resistir, sujeitar-vos a Deus, mas resistir ao diabo. E quem sabe ele vai fugir de vocês. Não é isso que ele está falando. A promessa é: e ele fugirá de vocês, porque ele não tem lugar onde tem um coração que está quebrantado e firme diante do Senhor. Então não é uma probabilidade, é uma certeza. É uma certeza. Nós vimos isso na vida de outros irmãos. Jó, em grande parte lá, ele resistiu à tentação de blasfemar contra Deus. O diabo coloca no nosso coração um desejo de blasfemar contra Deus, de murmurar, de atacar Deus, de chamar Deus de injusto, de ofender as pessoas, de falar: então, se Deus está fazendo isso comigo, agora eu também. E o diabo vai inflando o nosso coração com a tentação para nós resistirmos a Deus e sujeitarmos a Ele. Essa é a estratégia. Resista a Deus, porque Deus não ama vocês desse jeito. Então nós começamos a ficar resistentes à palavra de Deus e começamos a sujeitar as tentações mundanas. É o inverso. O pecado inverte o nosso coração. Então, meus irmãos, Deus é soberano, não existe vida cristã vitoriosa sem submissão a Deus. Submeta-se a Deus na sua vida como inteiro. E como que nós podemos resistir? O que você deve fazer para resistir ao diabo? Ter uma vida de devoção a Deus, na palavra de Deus. Medite na palavra. Leia, medite e estude a Bíblia. Não apenas leia. Uma leitura rápida, meus irmãos. Você pode parar na superficialidade do texto. Você pode ser apressado, você pode tirar a conclusão errada. Sim, nós devemos ler a palavra, é claro. Esdras lia o livro, desde o Velho Testamento a gente vê o povo lendo. Só que a Bíblia também fala de meditar na palavra, que é um pouco mais do que ler.
Você lê e você começa a meditar aquilo, você começa a digerir aquilo, você começa a entrar no texto, você começa a orar o texto. E o estudar é mais um pouco, você começa a comparar essa passagem com a outra, você não entendeu uma expressão, você vai atrás daquela expressão num bom dicionário bíblico, você quer entender o contexto, você quer comparar aquele texto com outro, você começa a se envolver e teu coração fica tomado da palavra de Deus. É isso que vai fazer você fortalecido contra as tentações, e você vai crescer. Não é uma leitura rápida, como se fosse uma refeição, que você é um fast food, você engole rápido e vai fazer o que você tem que fazer, que é mais importante. Nós precisamos gastar tempo. Oração. Tenha uma vida de oração. Nós precisamos gastar tempo com oração, orar e vigiar, comunhão com Deus, comunhão com a igreja. A comunhão da igreja é um meio de graça que Deus nos faz para nós aprendermos a resistir também, sermos estimulados, exortados uns aos outros. John Gill diz assim: o diabo não gosta do poder da oração, nem da força da fé e nem do fio da espada de dois gumes, que é a palavra de Deus. Por isso que a nossa fortaleza, meu irmão, não é fazer campanha para nada, é irmos para a palavra em submissão a Deus. Diariamente, meditar na palavra, orar: Senhor, tem misericórdia de mim, corrige o meu coração. Senhor, me dê temor da tua palavra. Depois ele diz no verso 8, aproxime-se de Deus com arrependimento sincero. Ele diz, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Tiago continua dando esse comando. Por alguma razão, e pode ser pelo mundanismo, os leitores de Tiago estavam se afastando de Deus, esfriando na fé. Porque senão Tiago não ia dar esse comando. Voltem-se para Deus, aproximem-se de Deus. Vocês que se afastaram, vocês que estiveram um pouco perto, vocês se afastaram, porque vocês foram quebrando os princípios aos poucos. Voltem-se para Deus. O verso 8 ele diz, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Parece aqui que Tiago está colocando como obra. Chegai-vos a Deus. Parece que Deus não quer saber da gente, é a gente que tem que procurar o caminho. Mas não é isso. Eu achei muito interessante também o que Augusto Nicodemos disse sobre isso. Ele falou, nós podemos ficar tranquilos, não há preocupação alguma da parte de Tiago em diminuir a soberania do Senhor ao determinar aos crentes que se acheguem a Deus, dando a eles a iniciativa nessa aproximação. Se por um lado as Escrituras nos ensinam que é Deus quem opera em nós tudo o que Ele determina, Filipenses 2,13, e que é Ele quem opera em nós o que é agradável diante dEle, Hebreus 13, 21, por outro, determina aos cristãos que façam o que deve ser feito, que tomem iniciativa no campo espiritual, que busquem a Deus. Não há contradição real entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Uma não anula a outra. O que Isaías 55, 6 fala lá? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Busquem a Deus enquanto Deus se permite ser achado. E essa busca é Deus mesmo quem coloca em nós. Tiago está falando para cristãos aqui. Fala, voltem esse arrependimento, clamem por Deus. Não fica se Deus quiser, se Deus quiser. Ele está falando assim, se aproximem de Deus. Por causa do pecado que vocês cometeram, voltem-se em arrependimento, como o filho pródigo, como Deus fez o filho pródigo cair em si e voltar para a casa do pai. Ele teve que voltar. Foi obra dele? Não foi, meus irmãos. A Bíblia diz que ele caiu em si. O que é isso? É o Espírito Santo. Se o Espírito Santo não agir em nós seguimos o rumo sem fim para a estrada do pecado. Mas quando o Espírito Santo incomoda e nos dá graça, então nós temos um coração que volta. Outros textos da palavra de Deus fala isso, sempre dá essa exortação, voltem-se para Deus e Deus se voltará para vocês. Busquem a Deus. É um comando que nós temos que fazer capacitados pelo Espírito Santo mesmo. E depois ele diz, purificar as mãos pecadores. Ele está voltando ao Velho Testamento, usando a figura, quando cerimonialmente as pessoas tinham que lavar as mãos de impureza para fazer algum sacrifício, para refeições. Significa para você não vir contaminado com as coisas do mundo nos seus afazeres. Êxodo 30, 19 a 21 diz isso. Depois essa questão fala mais da questão externa, que o pecado causa em nós. Depois ele fala limpar o coração. Fala assim de uma atitude, o cristão tem que estar preocupado com o seu interior e com o seu exterior, com a santidade de dentro e com a santidade de fora. Não é para falar, no meu coração eu tô bem com Deus, mas a minha vida só demonstra impureza.
maledicência, violência, tudo contrário a Deus, como que meu coração vai estar limpo? Como que vai jorrar água limpa de um coração sujo? Então, o que o Tiago está falando, ele está simbolizando aqui desejos interiores do coração, ou seja, pare de amar o mundo. Lembra que ele falou no verso 4? E aonde que começa o amor ao mundo? No coração. Nós já vimos isso. Ou seja, se arrependam desse amor ao mundo que está lá no coração. O mundanismo, ele aparece na vestimenta, ele aparece na criação de filhos, ele aparece no nosso trabalho, ele aparece a gente praticando esporte, ele aparece em tudo visível, no jeito que você se veste, nas prioridades que você usa o seu dinheiro. Só que ele começa no coração. Ele aparece lá fora, mas ele começa no coração. Por isso que o comando da palavra é amem a Deus de todo o coração. Porque se você não amar a Deus, você vai amar o mundo, você vai amar o pecado e vai aparecer. Então, quem ama a Deus, isso vai ser visível na vida de santidade dele. Limpar as mãos e um coração limpo. Vai aparecer santidade prática. Só que se você estiver amando o mundo também, vai aparecer impureza prática na sua vida. E na minha também. Então, o Tiago está falando, pare de ter esse ânimo dobre, ele diz no final lá do verso 8. Purificar as mãos, vós que vocês são... O que é ânimo dobre? É coração dividido, duas vontades. Duas vontades. Quer um pé no mundo, quer aqui, quer conciliar coisa que não dá para conciliar. Quer tentar amar as coisas que não dá para amar. Quer amar o mundo e amar a palavra de Deus. Acha importante a palavra de Deus, mas também gosta de ficar lendo coisas que são contrárias à palavra de Deus. Tem hora que você quer fazer uma coisa, por outro você fica dividido. Ânimo dobre é um coração dividido, cada hora você está oscilando em duas vontades. E essa guerra, pare de ser assim. É isso que o Tiago está falando, pare de ser assim, sujeita-se a Deus. Não fique com o coração dividido. Tiago está falando, ele está ensinando os cristãos um arrependimento interno que vai ter evidências externas. Porque, meus irmãos, se eles foram eleitos, se eles foram alcançados pela graça, a eleição garante a santificação. E a santificação, ela põe em prática a eleição, ela torna visível. Já perguntaram para Spurgeon, qual o lado visível da justificação? Ele falou a santificação. Como que você vê se alguém foi justificado? Se ele está crescendo em santificação. Não só em verbalizar, mas uma vida transformada pelo caráter de Cristo. Cada vez mais está parecendo com Jesus, odiando o pecado, amando a Deus. Porque não adianta só nós praticarmos atos externos de espiritualidade, de bondade, porque o profeta Isaías, no capítulo 1, verso 13 e 29 e 13, a palavra de Deus já rejeitou. Vocês se aproximam de mim, com a palavra vocês me louvam, mas o coração de vocês está longe de mim, eu odeio isso. Para de ficar falando coisa bonita se o coração de vocês está longe, está podre, está sujo. Para de tentar promover um culto para mim, externo, porque eu sei que o coração de vocês está dividido, vocês estão amando o pecado, é isso que a palavra de Deus fala. Então aqui nós aprendemos, abandone práticas, mentira, vícios, imoralidades, qualquer tipo de pecado, busque uma pureza no seu coração, nas intenções, nos pensamentos. A Bíblia fala para nós amarrarmos os nossos pensamentos, pensarmos as coisas do alto. Busque uma afeição por Cristo, um amor por Ele, não apenas de aparência, meus irmãos. Nós não enganamos a Deus, mas um coração. Aproxime-se de Deus todos os dias, porque o verdadeiro cristianismo não é só resistir ao diabo, é relacionamento com Deus. Por isso Tiago fala assim, aproxime-se de Deus. Esse Deus que está falando para vocês se sujeitarem, Ele quer relacionamento com vocês. Não é como numa hierarquia de uma empresa ou no governo militar, que é só sujeição e não quero mais nada do que isso. Deus falou assim, me obedeça, mas não quero nada com você, só quero a sua obediência. E seria um Deus tirano. Mas veja como Deus é um Deus santo, poderoso, governador, mas Ele nos chama para um relacionamento com Ele. Chegai-vos a Deus, Ele se chegará a vocês. Não fique distante. O medo nos repulsa de Deus. Você não quer relacionamento com ninguém que você tem medo. Não quer. Por isso que o temor é uma profunda reverência que nos humilha. E eu quero relacionamento com quem eu tenho profunda reverência. E Tiago está falando, busque esse relacionamento com Deus. E ele fala no verso 9, trate o pecado com seriedade e quebrantamento. Verso 9,
Afligi-vos, lamentai e chorai. Tiago está falando assim, eu sei que o mundo zomba do pecado. Se você for falar de amar o mundo, dessas coisas que eu estou falando para vocês, o mundo vai zombar. Eu sei que se eu falar dessas coisas para quem não teme a Deus, talvez se você não foi alcançado pela graça ainda, você que está aqui ou que está ouvindo, por dentro você pode estar rindo. O que esse cara está falando? É muito bom o que esse mundo tem para oferecer. Eu não quero saber de outra coisa. Por isso que depois ele vai falar, converta o seu riso em choro. Porque os tolos riem do pecado. Nós vamos ver um pouco isso. O mundo zomba do pecado. Provérbios 1:7 diz assim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os loucos zombam da sabedoria. Nós tentamos minimizar o pecado, mas Tiago está falando, afligi-vos, lamentai e chorai. Leve o pecado a sério. É uma tristeza não apenas externa, para todo mundo ver, mas é como Paulo fala em 2 Coríntios 7, é uma tristeza segundo Deus que nos leva ao arrependimento. É lá no coração, fala assim, eu estou ofendendo a Deus. Eu estou amando alguma coisa que Deus mandou eu não amar. Afligir são 3 atitudes de profundo quebrantamento, meus irmãos. Muita gente acha que só o choro é o arrependimento. Nossa, quem arrependeu, chorou demais. Pode ter sido só a emoção. Não estou falando que o choro não envolve, ele está aqui, Você não pode isolar ele. Tem gente que se arrependeu e não chorou. Mas o afligir-vos, meus irmãos, expressa essa dor interna de você estar com o coração afligido porque você pecou contra Deus. Como o filho pródigo fez. Ele ficou aflito quando ele caiu em si, quando ele viu a besteira que ele estava fazendo. A verdadeira atitude de arrependimento e santificação, meus irmãos, não pode ter lugar enquanto a pessoa está se alegrando no pecado. Por isso que Tiago fala assim, a vida cristã, meus irmãos, ela começa com arrependimento. Não foi isso que foi pregado por João Batista, por Jesus, pelos apóstolos? Ela começa com arrependimento, mas ela não para aí. O arrependimento é uma porta de entrada, é um caminho que nós andamos por ele. Se você já se arrependeu para a salvação, pela graça de Deus, você já se arrependeu do seu pecado, de estar rebelde contra Deus, se Deus já te deu graça e você crê, ufa, não preciso mais me arrepender. No mesmo dia você vai ter que arrepender, só de ter pensado assim. Jonathan Edwards, ele fala assim, eu preciso me arrepender muitas vezes do meu arrependimento que é superficial. Olha o que esse irmão diz, eu preciso me arrepender do meu arrependimento que é superficial. E Tiago está falando assim, e ele não está falando de algo assim, fica um pouco triste, fica no canto, fica sem almoçar, deixa o povo ver que você... Não, ele está falando de uma atitude interna, meus irmãos. Porque quando a gente cai em si, nós ficamos quebrantados, nós lamentamos, como o povo do Antigo Testamento fazia, não é sentimentalismo. Eles tinham expressões de rasgar as vestes, rasgar a barba, arrancar o cabelo, jogar pano de cinza em cima, expressões de um coração totalmente perturbado pelo pecado, arrependido. Nós não precisamos fazer isso, mas precisamos realmente ter a consciência do pecado. Como Paulo diz, miserável homem que sou. Você já falou isso sinceramente diante de Deus? Eu gosto muito dessa frase de Paulo. Não é gostar da frase de Paulo. Eu também gosto. Mas eu quero que ela seja uma realidade para mim. Eu quero falar diante de Deus, miserável homem que sou, diante de Deus. Lamentações de Jeremias. Danilo falando hoje de manhã lá que a gente nem combinou, né? Ele falando lá de lamentações, que está na palavra, a diferença de lamentação e murmuração. Lamentações de Jeremias 3:39 diz assim, de que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Você já se queixou dos seus próprios pecados? Não é pecado do outro, não, dos seus. Você já ficou abatido e profundamente afligido diante de Deus pelos seus próprios pecados? Eu sei que pelo pecado dos outros você fica, porque a gente é craque em confessar pecados dos outros e listar pecados dos outros, mas nós somos chamados a confessar os nossos próprios pecados. Jeremias 4:8 diz assim, lamentai e uivai, porque a ira ardente do Senhor não se desviou de vós. É um lamento de você saber que você, que já foi regenerado,
que você ofendeu a santidade de Deus e que você está brincando com alguma coisa que Deus não leva na brincadeira. E se você ainda não foi regenerado, sabe que o seu estado é de profunda afronta a Deus, de rebelião com Deus. O lado exterior só tem valor se ele vem de uma consciência interna dada por Deus. Joel 2,13 diz, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes e convertei ao Senhor. É ter um coração realmente dilacerado diante de Deus. Falar, Senhor, eu sou um pecador. Tem misericórdia de mim. Não apenas manifestar externamente como o fariseu manifestou lá, orando junto com o publicano. Obrigado que eu não sou igual a esse. Não, é você falar, Senhor, tem misericórdia de mim. Depois ele diz, lamentai, afligir, lamente, né, diante de Deus. Não é murmurar, é lamentar diante de Deus. Peça a graça de Deus, chore se for preciso, com um sinal de quebrantamento diante de Deus, não de emocionalismo barato, não de extravasar, mas de chorar diante do Senhor por estar arrependido. Peça graça para isso, senão nós não fazemos isso, meus irmãos. E depois ele diz, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Sabe por quê? O riso, nesse caso, é o sinal dos tolos, meus irmãos. A pessoa está em pecado, está longe de Deus e está se divertindo. Já falou assim, vocês estão rindo? Vocês estão achando que está tudo bem com vocês? E ele está falando assim, converta-se o vosso riso em pranto. Para de brincar com o pecado, para de achar que está tudo bem. E começa a chorar diante de Deus. Provérbios 10, 23 diz assim, para o insensato, praticar a maldade é divertimento. Para o homem inteligente, o ser sábio. Lucas 6, 25 diz, ai de vocês que agora riem, pois haverão de se lamentar e chorar. Nós que somos cristãos, Deus vai nos levar ao arrependimento. E a mensagem de Tiago está falando assim, se você creu realmente na graça, se você entendeu o que Deus fez por você, para de achar que está tudo bem. Peça a graça de Deus para você seja quebrantado diante do Senhor. Para de brincar com a coisa séria. Para de menosprezar. Tem gente que faz pior, mas é muito difícil. Deus não dá graça? Deus não dá graça? Qual a desculpa que nós temos? Aí já não é lamento, já é murmuração. Então fala assim, o Senhor não está dando graça para mim. Aí já entra no pecado. Mas se Deus dá graça aos humildes, fala, Senhor, será que o meu coração realmente está quebrantado? E aí ele diz, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Ou seja, eu vou fazer uma pergunta, você já ficou triste por estar alegre? Você já ficou triste por estar alegre? Você já ficou triste porque estava alegre com coisa errada? Você já ficou livre porque você estava se alegrando com coisas que não têm valor, que são pecados, são inúteis, e teu coração estava tão alegre por algo. Puxa vida, eu estava me alegrando com as coisas dessa terra. Aí você começa a ficar triste, porque eu estava alegre com coisa errada. É mais ou menos isso que o Tiago está falando. Converta-se a vossa alegria em tristeza. Fica triste porque vocês estão ficando alegre com coisa errada. O coração de vocês está totalmente errado diante do Senhor e vocês estão achando que está tudo bem. Lembra quando Deus mandou Noé construir a arca? O povo estava dando risada, festejando. Assim é o coração dos tolos. Diante da ordem de Deus, ri, menospreza. E muitas vezes nós que somos cristãos, nós agimos como tolos, meus irmãos. Nós menosprezamos a autoridade da palavra de Deus, a santidade que Deus exige de nós. Fazemos mau uso da graça de Deus. E Tiago está falando, então, para de rir e chore. Para de ficar alegre e seja triste. E Tiago não está falando que a vida cristã é triste. O cristão tem que ser triste. Claro que não. A vida cristã, meus irmãos, é a vida de maior contentamento que alguém pode ter. Só que quando o coração regenerado está no pecado e esse está alegre, alguma coisa está errada. É isso que o Tiago está falando. A vida cristã não é opressão, não é tristeza, abatimento.
Agora sou crente, acabou a minha vida, eu não tenho mais alegria para nada. O cara conta um testemunho alegre, depois que ele fala que converteu, fala, agora não tem mais nada para falar, acabou a minha vida. É aí que começa. Só que a alegria no pecado não pode ser num coração que foi regenerado. Nós corremos o risco? Corremos. Por isso que a palavra de Deus sempre nos traz exortação. Volte-se para Deus. Você está iludido, você está enganado. Você está brincando, você está achando que está tudo bem, mas não está tudo bem. Uma coisa, amar o mundo, que o Tiago tinha combatido aqui, nos faz a nos divertir com essas coisas, porque o mundo hoje ele está na cultura hedonista. O que é hedonista? Eu vivo para o meu prazer. O que me dá alegria, o que o meu coração manda, eu faço. Então você não foi regenerado. Nós ainda pecamos, infelizmente, tristemente. Mas a filosofia do mundo é faça o que te faz feliz. Se você quiser fazer isso hoje, faz. Se não quiser, você não faz. Se quiser... Esse é um caminho de prisão do pecado. E Tiago está falando assim, há uma verdadeira alegria em Deus, mas não nesse caminho que vocês estão. Tiago, então, está ensinando que nós devemos levar a sério, entristecermos com aquilo, para que, então, no Salmo 51, que o Parolin leu que no verso 12, o que Davi fala? Restitui-me a alegria da tua salvação. Não é a tristeza da tua salvação. Davi sabia que a salvação que Deus trouxe produz alegria. No Salmo 116, ele fala que a destra de Deus tem delícias perpetuamente. A Bíblia sempre fala da alegria. A Bíblia fala da alegria para o jovem. Se você ler lá Eclesiastes 11, 9, ele fala, alegra-te, jovem, recreia teu coração por onde você tem vivido. Mas saiba que Deus vai pedir conta para a sua vida. A vida do jovem não é para ser uma vida triste, mas é para ter uma alegria santa no Senhor. Por isso que no capítulo 12 de Eclesiastes, ele fala assim, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Deus não nos trouxe uma salvação opressora. Só que se nós somos regenerados e nós estamos em pecado e vivendo alegre, não é o plano de Deus e não deve acontecer isso em nós. É isso que o Tiago está falando. Restitui-me a alegria da salvação. E foi restituída quando Davi confessou e se arrependeu diante de Deus. A alegria da salvação não foi recuperada. Ele não está falando, Senhor, me salva de novo, porque a salvação não perde. É só restituir minha alegria. Eu perdi a alegria no Senhor porque eu estou em pecado. Mas quando ele confessou, Deus então restitui. Salmo 32, que é um salmo também de confissão, ele fala sobre isso. A tua mão pesava sobre mim. Davi começa a descrever ali a opressão que Deus foi fazendo por amor a ele, para levá-lo ao arrependimento. E no final do Salmo 32, ele está falando de alegria. Porque a vida cristã é uma vida de alegria em Deus. Não essa alegria que o mundo quer colocar para nós. Nas coisas, nos bens materiais, no pecado, na idolatria do corpo, numa vida independente, numa vida isolada, seja lá o que for, de muitas posses. Então nós aprendemos, chore diante do Senhor, lamente. E agora sim, o verso 10, para finalizarmos, ele diz, humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Tiago está crescendo, meus irmãos. Tiago está falando, sujeitai-vos a Deus. Se você não fizer isso, você não vai resistir ao diabo. Por não resistir ao diabo, você vai continuar afastado de Deus. Por estar afastado de Deus, verso 8, você não vai purificar suas mãos e você não vai ter um coração santificado. Por estar assim, você não vai afligir, não vai lamentar, não vai chorar dos seus pecados. Você vai continuar do jeito que você está, alegre com as coisas erradas, em vez de estar chorando pelos seus pecados. E aí você não vai se humilhar, porque o teu coração é soberbo. Então veja que Tiago está construindo um caminho. Para nós chegarmos ao ponto de nós nos humilharmos diante de Deus, meus irmãos, eu tenho que começar com a sujeição a Deus. Quem é Deus para mim? Levar a Deus a sério, e Deus vai me levar a um quebrantamento verdadeiro do coração. Porque, na verdade, meus irmãos, diante de Deus, todos nós estamos humilhados. Se nós entendemos quem é Deus, não é o Deus que eu criei na minha cabeça, mas se eu creio no Deus das Escrituras, não tem como alguém estar diante de Deus e não se sentir humilhado. Ele pode falar que não está, mas ele é humilhado diante de Deus, porque quem de nós poderia acrescentar alguma coisa a Deus ou enfrentar a Deus? Apocalipse fala assim que no final dos tempos as pessoas vão pedir para as montanhas cair sobre ele para fugir da ira de Deus. E aqui Tiago então está falando assim, o último imperativo, humilhem-se. Se Deus dá graça aos humildes, é para se humilharem.
Porque se Ele não der graça, nós não vamos nos humilhar, nós vamos continuar nos engrandecendo e ficando soberbos. Então, a graça de Deus, ela nunca gera soberba, ela gera humildade. Ela nos leva a nos humilharmos diante de Deus. O Tiago está falando, para de ser soberbo. Não é se humilhar na frente das pessoas para ter uma fama de humilde. O pastor falou, nossa, como aquele irmão é quebrantado, é humilde. Deus sabe o coração. Por isso ele está falando assim, humilhe-se diante do Senhor, na presença do Senhor. E claro, alguém que é humilde na presença do Senhor vai ser humilde nos relacionamentos. Você e eu, nós só vamos expressar humildade nos nossos relacionamentos, a começar dentro de casa, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, na igreja, qualquer lugar, se você tiver a consciência, se você estiver se sujeitando a Deus, se você estiver se humilhar diante de Deus. Porque a falsa humildade, meus irmãos, ela é uma casca fininha. Alguém fez alguma coisa que te contrariou, você vai ver, essa casca, ela rompe assim, mas não precisa nada, uma buzina no trânsito. Alguém não te cumprimentar, alguém não te convidar para alguma coisa, você já rompeu, você já fica... Porque o orgulho, ele incha, e o que está inchado não tem saúde, meus irmãos. Fica sensível. A humilhação murcha o nosso coração. E aí você pode ver quão sensível eu sou naquela relação assim, do coração. Não é se humilhar diante das pessoas, é realmente se quebrar diante do Senhor. Convém que Ele cresça e que eu diminua. João Batista fala isso, convém que Ele cresça e que eu diminua. É reconhecer a própria miséria, meus irmãos. As limitações, a total dependência do Senhor. Não é natural isso em nenhum ser humano. Nem na presença de Deus, não é natural de nenhum coração se humilhar. Até diante do Deus poderoso, o ser humano quer se engrandecer. Quer inverter a ordem de Deus, quer dar de dedo em Deus, quer rejeitar a palavra de Deus. É só a graça de Deus que concede capacidade para nós nos humilharmos na presença do Senhor, para nós sujeitarmos a Deus. E é isso que nós precisamos, meus irmãos, dessa graça. Diante do Senhor, não nos cessa outra atitude a não ser nos humilharmos. Se teu coração e o meu ainda está muito soberbo, pode ter certeza, nós estamos só com a cabeça cheia de teologia, mas o coração está vazio. Porque quando nós vamos caminhando diante do Senhor, meus irmãos, nós vamos sendo quebrantados. A promessa a Ele vos exaltará. Mas não é essa exaltação do mundo. Deus vai te restituir, Deus vai fazer você ter status diante da sociedade, Deus vai te recuperar tudo que... Isso aí, meus irmãos, é teologia de regra. Então, eu estou negociando com Deus. Se Deus vai me dar, então compensa eu me humilhar, e aí Deus vai me exaltar diante de todo mundo. Não é negócio com Deus, isso aqui não é um comércio. 1 Pedro 5, 6, 9 diz, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Mas o que o texto está dizendo? Que agora você vai ser o cara. Deus vai exaltar você no sentido de trazer aquele vigor, aquele temor no seu coração, de fazer você ter aquela paz, renovar a sua alma, libertar do pecado, fortalecer, crescer na graça, rejeitar o pecado e até você seguir para a glorificação final com Cristo. Deus vai te trazer no caminho de volta. E você vai estar tão cheio de Deus que você não quer mais glória do mundo nenhuma. Você achou a pérola de grande valor, você foi alcançado. Deus encontrou no seu coração. Deus ganhou o seu coração. Não é uma exaltação, meus irmãos, de buscar agora elogio, controle, autoafirmação. É uma submissão total a Deus, resistência ao diabo, temendo ao Senhor, aproximação sincera, arrependimento profundo e humilhação verdadeira para Ele vos exaltar, para Ele trazer de volta a glória dEle na sua vida e na minha. Não tem espaço para o homem se exaltar. Não tem espaço para o homem crescer e agora ele estar em evidência. Você acha que Deus ia fazer isso? A Bíblia diz que Deus não divide a glória dele com ninguém. Você acha que Deus ia te restaurar agora para colocar você em evidência? É para fazer que quanto mais humilhados, quebrantados diante de Deus, isso é a exaltação, é nos trazermos de novo ao caminho da graça, da dependência diária do Senhor. Meus irmãos, esse é um texto que fala conosco. E a pergunta que eu faço é,
Você já se arrependeu dos seus pecados para a salvação? Você que está ouvindo, você já confessou Cristo como seu Senhor e Salvador? Ou você está tentando ir por um caminho de obras, de pagar pelos seus pecados, de tentar melhorar? Você ainda está com o coração obstinado diante de Deus, de rejeitar a Deus, de rejeitar a palavra de Deus? Você ainda está vivendo rindo e alegre com a vida que você está vivendo longe de Deus? Peça para Deus te dar esse quebrantamento, essa graça, quebrar o seu coração, regenerar a sua vida. E se você, assim como eu, já fomos alvos dessa graça transformadora, como que está o seu coração? Você tem afligido pelo seu pecado, buscado graça de Deus? Você tem procurado se sujeitar a Deus? Se submeter à palavra dEle, à vontade dEle, falar: Senhor, a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Não faça a minha vontade, mas faça a Tua vontade, Senhor. Me dê um coração cada dia mais manso e humilde como é o do Senhor. Me leve a me afligir dos meus pecados, a lamentar profundamente. Me leve, Senhor, a levar a sério o pecado que o Senhor tanto leva. E me dê um coração que realmente se humilha diante do Senhor. Não de aparência, não de conhecimento, mas de quebrantamento. Meus irmãos, não é natural isso em nós. Não espere isso acontecer por acaso na sua vida e nem na minha. Nós queremos glória, nós queremos obras, nós queremos chegar diante de Deus: eu fiz alguma coisa. E Deus está falando: você não faz nada. Os mandamentos que eu faço aqui para você obedecer é porque eu te dei graça para isso.